O tempo passa rápido, né, gente? A hora que a gente vê, vai embora. Mas eu quero, com a ajuda do Espírito do Senhor, nessa noite ainda, trazer uma palavra ao coração dos irmãos. Eu sei que nós viemos aqui nessa noite com o desejo de adorar ao Senhor, prestar o nosso culto ao Senhor. Amém? É isso que nós viemos fazer. Mas nós viemos também ouvir Deus falar conosco. Ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Ministrar, como nós dizemos. Tocar as nossas vidas. E Ele tem nos tocado através dos louvores. Ele tem nos tocado através dos momentos de adoração. Mas Ele também vai falar e Ele vai tocar nos nossos corações através da sua palavra. Por isso, antes de ministrarmos a palavra, eu quero te convidar e propor para você. É uma proposta. É uma proposta. Que você se desligue, se desconecte de toda preocupação ou de qualquer preocupação. Algo que tenha te roubado a paz, tirado a sua tranquilidade nesse momento. Que você possa nessa hora se entregar ao Senhor. Liberar a sua mente, o seu coração, para que o Espírito Santo flua, sopre, ministre sobre você. Para que esse culto valha a pena, para que essa não seja mais uma noite, para que não seja mais uma noite de domingo, mas que seja a noite de domingo. O Espírito do Senhor estará aqui todas as vezes. Nós lemos isso na Bíblia. Todas as vezes que alguém se encontrava com Jesus, jamais essas pessoas saíam da mesma forma. Todas as vezes que alguém cruzava o caminho com Jesus, algo de sobrenatural, de Deus, de bom, acontecia. Então eu posso afirmar nessa noite para você, com a certeza do meu coração, que isso vai acontecer, porque Jesus está aqui. Nós estamos cruzando o caminho com Jesus hoje. Jesus está passando pela nossa vida. A palavra liberada pelo Espírito do Senhor tem poder, virtude, toca vidas, corações. A gente só precisa estar na posição de ouvir Deus falar. Eu não vou me alongar, nós vamos terminar no horário, mas eu quero que o Espírito do Senhor possa nessa noite falar ao seu coração. Feche seus olhos por um momento. Pense no Senhor. Reflita o que você veio fazer aqui nessa noite. Adore o Senhor comigo em adoração. Se você sabe, cante. Eu me rendo a Ti. Oh, aleluia. Tu és como um rio de águas vivas, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável. Traz vida ao coração. Cante com a sua alma bem forte, como o rei Davi. Como o rei Davi. Quero te louvar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Oh, digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor,
Quero ouvir a igreja, só os irmãos, quero ouvir. Louvado seja o nome dele para sempre. Aleluia. É bom estarmos aqui na presença dele. Oh, majestade santa. Eu sinto a presença dele aqui. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Acesse aí no seu tablet, no seu celular ou na Bíblia mesmo, o que você trouxe. Abra a Bíblia. Isaías 9, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim o texto sagrado, a palavra do Senhor registrada no livro do profeta Isaías. O texto que nós vamos ler traz o título O Nascimento e o Reino do Príncipe da Paz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi
e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém e amém. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ministra nos nossos corações, Espírito Santo, agora. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, esses minutos que nós temos, meia hora, um pouquinho mais do que isso, eu quero falar com os irmãos sobre essa porção da palavra, esse texto que nós extraímos do texto de Isaías. Isaías é o profeta que mais profetizou sobre o Messias. Messias, que do grego é Christos, que significa ungido, filho de Deus, ungido. Isaías, portanto, é o profeta que mais falou, por isso ele é chamado de profeta messiânico. Ele é o profeta da corte, ele é considerado o profeta dos príncipes, e também o príncipe dos profetas, por muitos teólogos. Este homem levantado por Deus, durante o reinado do rei Uzias, passando pelo reinado do rei Jotão, Acás, indo até Ezequias, foi um porta-voz de Deus para o seu tempo, e para o tempo que ele não viveu, que nos alcançou aqui. 7 séculos, 700 anos antes de Cristo, Isaías registrou essas palavras sobre o Messias. Esse texto que nós lemos do versículo 6 do capítulo 9 é clássico para essa época, já que nós estamos aqui na antevéspera do Natal. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O profeta estava se referindo àquele que haveria de nascer, Jesus. Por isso ele é chamado de profeta messiânico. 7 séculos antes de Jesus nascer, Isaías já estava profetizando que ele nasceria. E o profeta diz no versículo 1: para que toda a terra que estava aflita, ela não continuaria na obscuridade, porque nasceria aquele que traria luz e que jogaria luz em tudo e em todos. Nós estamos nos aproximando do Natal, e como a gente sempre faz nesse momento do ano, é um momento solene, onde as famílias se encontram, e os amigos antigos, que há muitos não se viam, se reveem, trocam presentes. Isso tudo é muito bom. É um momento de confraternização, é um momento de comunhão. Pessoas estão viajando aqui mesmo na nossa igreja. Nós temos algumas famílias que estão viajando, que não estão aqui. Outros viajarão ainda amanhã ou já na terça-feira. Mas a verdade é que Natal é muito mais do que isso, como disse aqui as nossas crianças. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus nascendo dentro de mim, dentro de você. Não mais como um menino, mas como o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Natal é quando Jesus reina e governa sobre a nossa vida. Sobre isso eu quero falar um pouquinho. Os meninos louvaram a Deus hoje, com um dos hinos lindos que eles cantam, que fala exatamente sobre esse texto. Um menino nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso. Eu confirmei no meu coração, e pude conferir no meu coração a mensagem dessa noite ao ver esse louvor. O profeta Isaías, ele fala muitas vezes sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Salvador, sobre o ungido. Há um texto no capítulo 7 e no versículo 14, um pouquinho para trás aqui, se a gente virar um pouquinho a página, que o profeta Isaías vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Só Deus para fazer as coisas tão certas assim.
Só Deus para fazer as coisas tão perfeitas assim. 7 séculos ou 700 anos antes de Jesus nascer, eles já estavam prevendo, anunciando e dizendo sobre o seu nascimento. Quero falar um pouquinho nesta noite sobre esses 2 versículos que nós acabamos de ler, o versículo 6 e o versículo 7, que trata do nascimento daquele que teria o governo sobre os seus ombros e estabeleceria um reino. Esse reino, o reino que este que nasceria estabeleceria, não é um reino geográfico, não é um reino ideológico, não é um reino político. O reino que ele estabeleceria é o reino de Deus. É o reino de Deus na terra. O reino que Jesus veio estabelecer não é um reino partidário. O reino que Jesus veio estabelecer não é o reino de um governante para apenas uma nação. O reino que Jesus veio estabelecer é um reino que alcança e que atinge a todos. O reino de Deus. Porque onde está o rei, está o reino. Onde está a presença do rei, o reino se estabelece. Nesses minutos que nós temos, irmãos, o tempo passa muito rápido. Eu quero pensar com os irmãos sobre a presença deste reino entre nós. Há um texto na Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, salvo engano, versículo 17. Os fariseus se aproximaram, capítulo 17, melhor dizendo, de Lucas. Os fariseus, que eram os doutores da religião na época, os doutores da lei, eles se aproximavam de Jesus, ou se aproximaram de Jesus, e perguntaram para Jesus: Senhor, fala-nos mais deste reino. Que reino é este que o Senhor está falando? Porque Jesus, durante todo o tempo que ele passou aqui, irmãos, na terra, e exerceu o ministério como filho de Deus, o seu ministério propriamente messiânico, como ungido, enviado, salvador, o filho de Deus, dos 30 aos 33, 3 anos aproximadamente. A Bíblia dá um salto da adolescência de Jesus, quando ele ainda era bastante jovem, um jovenzinho, já para quase 30 anos às margens do Rio Jordão, quando João Batista estava pregando. Nesse período de aproximadamente 15, 17 anos, acreditam aqueles que estudam esse tempo bíblico, é um hiato. A Bíblia não trata sobre a vida de Jesus para nós, porque certamente foi a vida de um jovem comum, um jovem normal, mas a partir dos 30 anos, quando ele se apresenta a João às margens do Rio Jordão, e a Bíblia diz que ele é batizado por João Batista, como o batismo que nós fizemos aqui há 2 domingos atrás, batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Ali ele se revela ao mundo como Messias, como Salvador, como ungido, como Filho de Deus. E durante todo este tempo que Jesus se apresenta ao mundo como Salvador, o que Jesus fez foi tratar do reino. Ele veio, como diz o texto que nós acabamos de ler, ele veio estabelecer o seu reino sobre a terra. O texto diz: para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim, e sobre o trono de Davi e sobre o teu reino, para o estabelecer e o firmar. Jesus veio estabelecer esse reino aqui. Ele tratava deste assunto quando os religiosos da época, os chamados fariseus, doutor da lei, doutor do texto sagrado, perguntaram para Jesus: Senhor, que reino é esse? Aonde está esse reino? Que lugar é esse que se realiza esse reino que o Senhor tanto fala? Nós queremos ir para lá, nós queremos conhecer, nós queremos estar lá, porque nós não estamos bem neste reino. Parênteses, é importante dizer que eles estavam sendo dominados pelo Império Romano. O Império Romano era o dominador de Israel, então eles estavam na terra deles, sendo subjugados. Então quando Jesus falava do reino, tudo aquilo que eles queriam era um lugar aonde eles pudessem ter paz. E Jesus falava: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, eu dou uma paz verdadeira. E eles queriam saber: que reino de paz é esse? E aí nós encontramos no texto sagrado em Lucas 17,
quando eles perguntam para Jesus: Senhor, esse reino, fala-nos, explica-nos sobre este reino. E Jesus diz lá no versículo 20: o reino de Deus não tem aparência visível, Dani. Não é visível, não é um lugar, não é geográfico. Nem vocês vão dizer: ei-lo ali, ou ei-lo aqui, ou ei-lo lá. E aí Jesus disse algo que deu um nó na cabeça daqueles religiosos, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eles olharam para Jesus e pensaram: esse cara está louco. Nós queremos algo que nos traga uma resposta objetiva e clara para essa situação que nós estamos atravessando, sendo subjugado pelo Império Romano. Como é que o reino de Deus está dentro de nós? E Jesus vai dizer para eles: o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus está querendo dizer: o reino de Deus não é um templo, o reino de Deus não é uma igreja, o reino de Deus não é uma religião, o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é um altar, o reino de Deus não é uma pessoa, o reino de Deus não é uma cidade, o reino de Deus não é um país. O reino de Deus, ele é sobrenatural. Não importa o lugar, não importa onde, nem importa quando, o reino de Deus é uma presença. E aonde está o rei, está o reino. Onde está a presença do rei, está o reino. O rei está aí, o rei está aqui. Então o reino de Deus, disse Jesus, ele está dentro de vocês. E aí Jesus ensina num momento lá em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Quem aqui já orou a oração do Pai Nosso? Deixa eu ver. Conhece a oração do Pai Nosso? É universal. Todos nós conhecemos, todos os cristãos, independente do ramo de cristianismo, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos de todas as denominações, todos aqueles que se dizem cristãos, em algum momento da vida, orou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso tem algo muito, muito importante que Jesus nos ensina. Ele começa a oração dizendo: Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que a gente deve pedir: Senhor, venha o teu reino. Quando nós oramos o Pai Nosso e dizemos venha o teu reino, nós estamos querendo dizer: venha a tua presença em mim, porque o reino de Deus é presença do rei. Onde o rei está, está o reino. E a oração do Pai Nosso é um marco. Embora para nós parece simples, uma oração normal, para a nossa cultura, para a nossa realidade, a gente não encontra nada de muito especial na oração do Pai Nosso. Talvez você pode pensar, mas naquele momento da história em que Jesus fez a oração do Pai Nosso, ele revolucionou, irmãos, a maneira e a forma de falar com Deus. Porque para os judeus, para o povo daquela época, e ainda hoje é assim para os judeus, eu já disse isso aqui em algum momento, para os judeus, eles só se referiam a Deus, a pessoa de Deus, na terceira pessoa. Ele nunca diz Senhor, o Senhor, Pai, Jesus, igual nós oramos aqui, nós falamos Jesus, Deus. É impensável. E era impensável isso para os judeus. Eles só se referiam a Deus na terceira pessoa. Ele dizia Ele. Então eles não falavam com Deus desta forma, como Jesus ensina na oração do Pai Nosso, quebrando o dogma, trazendo Deus para perto. Quando Jesus começa a falar com Deus, e ele fala com Deus, se referindo ao Senhor: Senhor, venha a nós o teu
reino, não o reino dele. Ele diz: o teu reino. Ele traz Deus para junto, para pertinho de nós. Os judeus usavam a expressão ele, dele, por ele e nele. Jesus diz: meu, teu, comigo. É Deus presente. É Deus presente. Os judeus, queridos, eles tinham um relacionamento com Deus que era absolutamente reverencial, respeitoso e lindo. E lindo. Os escribas, que eram da classe daqueles religiosos que copiavam o texto sagrado e escreviam no pergaminho o texto sagrado com uma tinta preta, preparada, uma tinta especial. E o pergaminho era uma pele de animal bem fininha, e não podia ser qualquer animal. Tinha que ser um animal puro, um animal que não tivesse mancha também, de onde pudesse extrair aquela folha que era usada como uma folha, mas na verdade era uma pele fininha de animal. Quando os escribas estavam transcrevendo o texto sagrado, fazendo cópia nos pergaminhos, e chegava um momento que eles tinham que escrever o nome de Deus, Yahvé, o tetragrama YHWH, assim era o nome de Deus, e eles não pronunciavam e também não escreviam de qualquer jeito. Quando os escribas estavam escrevendo no pergaminho o texto sagrado, e chegava um momento que eles iam escrever Deus na frase, eles paravam tudo, deixavam tudo, saíam, se lavavam, se purificavam, e aí voltavam e escreviam Deus, e continuava o texto. Tamanha era a reverência e o modo deles se relacionar com Deus, absolutamente reverencial, mas absolutamente superficial. Um Deus distante, um Deus que do céu olhava tudo que estava acontecendo. Jesus vem e muda isso. E Jesus ensina: quando vocês for orar, vocês não dizem Ele ou Adonai, como eles diziam. Diga: meu Deus, meu Senhor, venha a nós o teu reino. Traga Deus para perto de vocês. Então o reino de Deus é a presença. Esse menino nasceu um dia para trazer a presença para a sua vida. Natal significa presença dele, presença na sua vida. Jesus nascendo todos os dias na sua vida, não uma vez por ano. Alguém um dia me perguntou: pastor, o senhor realmente acredita que Jesus nasceu 25 de dezembro? Eu disse: não, realmente não acredito, mas não importa para mim. Eu só sei que ele nasceu, e se decidiram comemorar dia 25 de dezembro, vou comemorar, mas eu comemoro também dia 26, dia 27, 28. Vamos comemorar todos os dias que Jesus nasceu, porque ele nasceu dentro de nós. Não importa a data, mas se o mundo ocidental convencionou esse dia, porque nós como igreja vamos fechar a cara, vamos ficar a parte de dizer: não, eu não aceito 25 de dezembro. Eu aceito, mas aceito 26, 27, 28, 29, todos os dias. Agora, historicamente falando, não é crível que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro, porque a Bíblia diz que eles foram para um recenseamento, e Jesus nasce no campo aberto, numa manjedoura, numa estrebaria. E dezembro no hemisfério norte é gelado, é neve, nós sabemos disso, é pleno inverno. Então provavelmente esse menino não sobreviveria debaixo de neve numa estrebaria. Então é possível que tenha sido uma outra época, onde o clima pudesse permitir as viagens. A Bíblia diz que José e Maria saíram de onde eles estavam e foram para Belém, de onde eles eram, para recensear. Então eles não fariam, o Império Romano não imporia uma viagem tão longa a todos os cidadãos que estavam no reino, num período de inverno rigoroso, não é? Mas isso pouco importa para nós. O importante é que Jesus nasça dentro de mim, e Ele nasça dentro de você. Que dia? Hoje, amanhã, depois de amanhã. 2019 está chegando aí. Jesus precisa nascer todos os dias na sua vida, porque o reino de Deus é presença. O texto que nós lemos diz: porque esse menino vem para governar, ele traz um governo sobre os seus ombros. Ele quer governar a minha vida,
Quer governar a sua vida, Jesus? Quer governar a sua vida, Gildo? Quer governar a sua vida, Eduardo? Ele quer governar as nossas vidas. Há um trono dentro de nós, sabia? Todos nós temos um trono aqui, ó, dentro do nosso coração. E esse lugar, esse trono, deve ser ocupado apenas por aquele que é o verdadeiro rei. Tem pessoas que colocam o dinheiro aqui nesse trono. Tem pessoas que colocam a condição social. Tem pessoas que colocam bens, fama. Tem pessoas que colocam tantas outras coisas aqui. A mocidade, a juventude, o tempo da primavera da vida, não é? A juventude diz: quando eu ficar velho, eu vou pensar em Deus um dia, quem sabe? Por enquanto outras coisas estão me regendo, por enquanto outras coisas estão me governando. Ei, Deus te trouxe aqui hoje para que você saiba que deste trono só um pode sentar-se nele. E ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ponha Jesus na sua vida urgente. Deixa Jesus nascer na sua vida urgente. E tem gente que diz: mas Jesus já nasceu na minha vida. Porque frequenta uma igreja, ou porque está vinculado a uma religião, ou porque traz o título de uma religião de família que herdou, e diz: meus avós, meus bisavós, os meus pais eram todos dessa determinada religião e eu sou também. Esses homens que nós acabamos aqui, que eu acabei de dizer para vocês de Lucas 17, era a nata da religiosidade. A Bíblia diz que eles eram os fariseus, mais religiosos do que qualquer um de nós que estamos aqui, zelosos. Eu disse como eles se relacionavam com Deus. Ninguém que está aqui se relaciona com Deus com tanta reverência e respeito como eles se relacionavam. Pensa, a hora que o homem escreveu o nome de Deus, ele parava tudo e ia embora, tomava um banho, se purificava e voltava só para escrever a palavra Deus. Só que eles olharam para Jesus e perguntaram: Senhor, do que o Senhor está falando mesmo? Que reino é esse? Sobre o que o Senhor está falando? Eles eram religiosos, mas não tinham relacionamento com Deus. O fato de sermos religiosos não quer dizer que Jesus esteja nascendo dentro de nós. Não, sabe por quê? Porque quando a gente ora e diz: venha o teu reino, eu disse: venha a tua presença. A segunda coisa que vem junto com o reino é: venha a tua identidade. Nós adquirimos uma identidade deste rei. O reino de Deus traz uma identidade. Identidade de quem? Do rei. Então nós herdamos uma identidade deste rei, uma identidade do Senhor, uma identidade dele, uma identidade do Senhor. Ei, nós começamos a ficar parecidos com Jesus. Se bem que nós estamos tão longe disso, mas eu disse que nós começamos a ficar. Isso é um processo. Murilo, não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. A gente vai melhorando a nossa vida, a gente vai aprendendo com Ele, aprendendo a caminhar, aprendendo a andar. A gente vai falando mais com Ele, nessa de trazer a presença do reino. Nós começamos a nos relacionar mais com Ele, e é inevitável, acredite em mim, é inevitável. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais parecidos nós ficamos com Ele, porque nós adquirimos uma identidade dele. Ele transmite para nós essa identidade. De repente nós começamos a andar com Ele, e aí nós aprendemos. Assim como Ele nos perdoa, nós aprendemos que nós devemos perdoar também. Não é lindo isso? Porque nós parecemos com Ele, e Ele nos perdoa sempre. Todos os momentos que erramos e falhamos, nós aprendemos a perdoar também. E aquilo que era tão difícil, ou ainda pode ser para alguns, perdoar, tão difícil. Quando a gente começa a andar com Jesus, Ele disse: eu vou te ensinar a perdoar. E Ele nos ensina que perdoar não é esquecer. Esquecer é um problema de amnésia. Perdoar é lembrar, mas não sentir dor, Isaac. Perdoar é lembrar, mas não sentir mais dor com aquilo. Isso é perdoar. Perdoar é liberar o perdão, é desatar os nós que nos prende naquela amargura, naquela tristeza. É liberar isso e dizer:
eu ter uma vida melhor com Cristo para frente. Eu quero avançar. Eu não quero ficar preso nisso aqui. Eu não quero ficar preso nesse sentimento que me corrói, que me consome por dentro. Eu não quero. E nós aprendemos com ele que perdoar faz melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Nós aprendemos com ele que quando nós perdoamos, nós nos livramos das cargas. Não perdoar é carregar uma carga que nos comprime, que judia de nós, que nos faz sofrer. Quando nós perdoamos, a gente lança fora isso e olha para a pessoa e diz: eu te perdoo. Lembra, mas não sente mais dor, não sente mais aquela tristeza, não sente mais aquela amargura, porque perdoou. Só é capaz de perdoar quem anda com ele, quem tem essa identidade dele, porque é difícil perdoar por nós mesmos, mas nós precisamos aprender dele. Jesus diz: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então o reino de Deus é ter uma identidade. O profeta diz: ele vem inaugurar um novo reino, ele vem estabelecer um reino de paz e de justiça. Não é físico, não é geográfico, não é visível, mas está dentro de nós. Deus tem nos dado a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Eu com a Andréa, nessa nossa caminhada, a gente tem conversado com muitas pessoas. E o que mais nós encontramos são pessoas em guerra interior, batalha interior, guerra, batalha. E a vida vai se tornando cada vez mais difícil, a vida vai ficando cada vez mais pesada. E às vezes a gente para nessas nossas conversas, ora, segura nas mãos e diz: Jesus te dá paz. Essa guerra aí dentro, eu conheço um que pode tirar. Ele te dá paz. E o Espírito do Senhor entra, governa, senta no trono e diz: eu reino aqui. E a primeira coisa que ele faz é paz, porque o reino dele se estabelece em paz. Queridos, as pessoas não querem dinheiro, as pessoas não querem fama, as pessoas buscam essas coisas para tentar suprir a ausência dele, mas o que as pessoas querem é paz, paz do Espírito, paz que este que diz: eu sou o príncipe da paz. Pensa, porque o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Ele é o melhor conselheiro, o melhor conselheiro da sua madrugada sem sono, do seu travesseiro banhado às vezes em lágrimas, onde você não tem com quem dividir, compartilhar, conversar. Ele é o conselheiro por excelência. Ele diz: eu sou o conselheiro, Pai da eternidade. E ele diz: eu sou o príncipe da paz. Onde esse rei está, reina a paz, reina a paz, porque ele traz essa paz, esse reino de paz. Natal é quando esse rei nasce dentro de nós, quando a gente experimenta essa paz. O mundo pode estar virando de ponta cabeça, as coisas ao seu lado podem estar numa guerra, numa batalha, mas você está desfrutando de paz. Não importa onde você está. Às vezes você está num ambiente que é uma sucursal do inferno aqui na terra, mas você está desfrutando de paz. Se o rei entrou dentro da sua vida, se ele nasceu dentro de você, ele traz essa paz. E o mais importante, a gente transmite essa paz. Aonde você chega, aleluia, chega com você. Por isso que às vezes você chega nos lugares, as pessoas falam: que bom que você está aqui, eu sinto bem de estar com você, eu sinto bem de conversar com você. Não tem aquelas pessoas que a gente gosta de conversar, que a gente gosta de estar junto, e alguns definem isso como sendo: a pessoa é centrada,
a pessoa é espiritualizada, a pessoa é sábia. Não, ela tem um rei da paz dentro dela. É que o príncipe da paz mora dentro dela. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, sim, porque isso chama vida. Mas nos momentos mais difíceis, irmãos, da minha vida, os que eu passei, os que eu passo, e os que com certeza eu passarei, eu tenho podido experimentar do príncipe da paz na minha vida. Quando eu acho que não dá, que não vai dar, que eu não vou conseguir, é impressionante esse sopro, essa lufada de ar fresco, invade o meu coração, o meu pulmão. Oh, irmãos, eu recebo esse sopro de paz dentro de mim. Eu sei que acontece com muitos aqui, que o reino está dentro de nós, dentro de você. Fica de pé, eu vou terminar. O reino de Deus, irmãos, trata da presença, trata da identidade e trata também da soberania do rei. Ele é o soberano, é Ele que reina, é Ele que governa. Por isso o reino de Deus se manifesta em nós, quando nós nos submetemos à soberania deste rei. Não tinha visto a Patrícia aqui. Por isso que o reino de Deus se manifesta em nós, quando nós nos submetemos à soberania desse rei. Quando o rei chega e assume o lugar que é dele, nós precisamos começar a perguntar para ele: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Porque Ele é o rei, é Ele que governa. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar, e é o momento que Ele diz: seja feita a tua vontade, não a minha, a tua, a do rei, a do soberano, a do eterno. Às vezes nós oramos e dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, desde que seja a minha também. Não é? Nós queremos muito que Deus faça a vontade dele na nossa vida, respeitando a nossa, mas não é assim. Eu disse aqui um domingo desses aí, eu já nem lembro mais. Às vezes nós oramos, e porque nós encontramos no texto sagrado que diz: tudo quanto pedirdes na oração crendo, receberei, ou recebereis. Nós achamos que Deus está pronto para nos dar tudo que nós queremos, não é, Carol? Tudo. E é verdade, Ele nos dá tudo que nós pedimos na oração, segundo a vontade dEle. Só tem esse detalhe, é segundo a vontade dEle, porque nós não sabemos nem pedir. O texto diz, a Bíblia diz: sabe por que vocês não recebem? Sabe por que vocês pede, não recebe, diz o Senhor? Porque vocês pedem mal, não sabem pedir. Porque aquilo que nós achamos que é bom, que é importante, que vai fazer a diferença na nossa vida, e a gente se dispõe a orar e a buscar, e aí quando não vem, não recebe, não acontece, Deus não dá, a gente fica triste como um filho que saiu chateado para o lado, achando: Deus não me deu. Mas se existe algo, ou alguma coisa que você está pedindo, ou está colocando diante do Senhor, e Ele não fez, pode ser duas coisas. Número 1, que você ainda não está preparado para receber, e tudo tem um tempo de Deus. Há um tempo do Senhor na nossa vida, é a Bíblia quem diz: há tempo para todas as coisas, debaixo do céu, ou seja, aqui onde nós estamos, há um tempo para todas as coisas. E se Deus ainda não fez, é porque nós ainda não estamos preparados. Ele está esperando o momento certo, e como nós não temos a dimensão deste tempo, nós somos imediatistas temporais. Deus é atemporal e Ele não é imediatista. Sabe o futuro? Sabe o seu futuro? Pensa 2019, Deus já está lá. 2020, Ele já está lá. 2030, Ele já está lá. E nós não temos a visão, irmãos, nem do minuto seguinte.
Ninguém aqui é capaz de dizer aonde vai estar daqui 5 minutos. Se Deus quiser, nós estaremos todos aqui, vivos com saúde e alegres na presença do Senhor. Mas ninguém garante, Deus não. Então, como Deus tem essa visão de futuro, Ele sabe se nós podemos receber agora ou não. Esse é o número 1. Número 2, às vezes nós pedimos e não recebemos, porque Deus não vai fazer, porque isso não é importante, não é bom e não deve ser feito. Nós pensamos que é importante, que é bom e que deve ser feito, mas Deus diz: você não sabe, eu sei. E como Ele é o rei, é Ele que governa, é Ele que sabe o que é melhor na nossa vida, Ele diz não. Porque essa é uma maneira de Deus responder as orações também, sabia, não é? Eu digo sempre que Deus tem 3 formas de responder a oração: sim, não e espera. Não é uma das maneiras de Deus de responder. Mas se você estiver com a sua vida nas mãos desse rei, se esse menino nasceu na sua vida, e se ele está reinando e governando como rei e senhor da sua vida, você vai compreender, porque a paz do Senhor entra no seu coração e Ele te traz calma, Ele te coloca no centro, Ele te dá segurança, porque é assim que Ele faz. Deus é soberano, o poder pertence a Deus, a vontade dEle é que deve ser feita. Deixa eu dizer algo para você, eu vou fechar a Bíblia para parar de pregar, senão eu não paro. Olha para mim, se for preciso, a partir do momento que você deixou o Senhor sentar na sua vida, Ele exerce todo o governo, influência e reina sobre você, e você é dele, amém? Você é dele, aleluia. Pensa nisso, você é dele, Ele é o seu rei, Ele é o teu Senhor. A partir do momento que isso acontece, se for preciso, Deus abala a nossa estrutura, Deus abala o nosso alicerce, Deus vira o mundo de ponta cabeça se precisar, para tirar da nossa mão o governo e o comando da nossa vida. Ele faz isso. Se nós estamos aqui dizendo: o Senhor é o meu rei, o Senhor reina sobre mim, então Ele diz: então eu preciso governar você, eu preciso reinar sobre você. E quando a gente não deixa isso acontecer, mas a gente é sincero aqui no peito, no coração, e a gente diz: o Senhor é o meu rei, mas a gente é falho, a gente é fraco. Às vezes a gente quer tomar o controle de Deus, às vezes a gente quer fazer no lugar de Deus, porque Deus está demorando, a gente acha que Deus está demorando, e a gente diz: Senhor, deixa eu fazer, o Senhor não fez até agora, eu vou fazer. Deus abala a minha estrutura e a sua estrutura, para tirar esse comando da nossa vida, das nossas próprias mãos, e Ele nos ensina a como nós devemos esperar e depender dEle. Eu não sei se momento é esse que você está atravessando, eu não sei se você está vivendo um momento assim, em que Deus está abalando a sua estrutura, você está revendo os seus conceitos, lembra daquilo, rever os conceitos, revendo a sua maneira de ser e a sua maneira de servir a Deus. É porque Deus te ama, e Ele quer você mais junto dEle, Ele quer reinar sobre a sua vida. Às vezes nós fazemos coisas que não dá certo, a maioria delas. Às vezes nós erramos, avançamos o sinal, atravessamos o sinal, e existe um preço que vem sobre nós. Mas eu posso te garantir nessa noite: Deus não desiste de você, não desiste. Ele diz: vem cá, vou reinar, eu reino sobre a sua vida, eu continuo sendo rei, eu continuo sendo governo. Ei, Natal é quando este rei nasce sobre as nossas vidas, todos os dias. Feche seus olhos um pouquinho, eu vou orar por você.